Agora a gente vai diretamente a Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, José Maria Trindade. A gente falou há pouco, Trindade, sobre o estado de saúde, como é que anda o processo cirúrgico envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que faz intervenção para a retirada da bolsa de colostomia. O que eu quero saber contigo, Zé, vamos lá, sobre essas ações do governo federal, por exemplo, a parceria com Israel, que novidades você pode nos trazer nesse momento aqui para o ouvinte do Morning Show? Bom dia, Zé. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. Edgar, é o seguinte, este comitê de crise, né, que foi montado pelo governo, está a todo momento recolhendo informações lá de Brumadinho e também dos encontros aqui entre órgãos, né, que lidam com esse setor de águas, como a ANA, a Agência Nacional de Águas, e todas as informações estão sendo colocadas para o Gabinete de Segurança Institucional, que repassa então ao presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão. Olha, Edgar, já passou dessa fase aí de levantamento e agora o governo quer já definir respostas em 2 pontos. Imediatamente, um pedido de reavaliação total de todas as barragens. O governo assume que perdeu o controle. Ninguém sabe exatamente quantas são as barragens. E mais, metade delas não tem sequer registros, ou seja, não são nem fiscalizadas. Agora, barragens ou rejeitos são quase 1.000 barragens e dessas 6 representam riscos. E aí o general Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse aqui que o governo vai definir regras para reavaliar todas, principalmente as que apresentam riscos para a população. É um momento importante também para propor mudanças na legislação. Olha, Edgar, é muito difícil, porque o Congresso Nacional tem lá a sua bancada que defende também as mineradoras. Você já sabe, nós falamos aqui que o deputado tem um controle remoto e alguns controles estão exatamente nas mãos dessas mineradoras. Daí a dificuldade de pesar nas normas contra essas empresas. Quanto ao grupo de Israel, a ideia do governo além desse trabalho imediato de procura de vidas, né, ou mesmo corpos, né, são 136 soldados, especialistas, peritos, e além disso trouxeram sonares, detectores de vozes e ecos, né? Uma tecnologia muito nova e a primeira vez de colaboração com Israel, exatamente com essa proximidade do governo Jair Bolsonaro. Então é usar esses engenheiros, né, para analisar tecnicamente as barragens aqui no Brasil. E olha, Edgar, isso está provocando ali um prurido com o pessoal do Brasil, a engenharia brasileira, que é famosa mundialmente pela engenharia pesada, principalmente na área de perfuração de túneis longos, né? Isso pode jogar lama nessa imagem. Tá certo. O Vini tem uma atualização de dados aqui pra gente, Trindade. Isso, Edgar, acabou de confirmar agora o Corpo de Bombeiros, 60 mortos, então subiu 2 mortos aí, eram 58, agora são 60. Identificados, né? E 292 pessoas desaparecidas, então caiu esse número, né? Eram 305, agora 292 pessoas desaparecidas, 382 pessoas localizadas, 192 resgatados e 19 corpos identificados. Ô Zé, você falava da questão técnica, né, envolvendo ali, né, a engenharia brasileira, quer dizer, que é renomada por ter condições e ter comprovado essas condições. Quantas usinas não foram, falar em Itaipu, citar um exemplo já direto para que as pessoas identifiquem uma obra daquela magnitude tocada aí também pela engenharia nacional. Agora, ouvindo noticiários, essas barragens eram feitas, digamos, quase que meio improvisadamente com o próprio material, né, com o próprio rejeito ali. Essas barragens, claro, eram barragens que com o tempo se transformariam em bombas relógio, em uma barreira muito vulnerável, e a ação do tempo e do próprio rejeito para o qual ela foi construída, né? Instáveis. São mais baratas, né?
são mais fáceis. Veja bem, as próprias empresas é que fiscalizavam. E a ideia continua sendo essa, a empresa fiscalizar, mas aumentar a responsabilidade, inclusive responsabilidade penal. Como você disse, são barragens feitas pelos próprios rejeitos, que se solidificam e seguram o outro. Se houver uma instabilidade, como excesso de chuva e tal, provoca toda essa instabilidade e o desmoronamento. Então, é preciso agora tomar essas duas catástrofes como exemplo, exatamente para responsabilizar, já que a empresa é que faz essa fiscalização. Agora, quanto ao licenciamento, é complicado, porque os estados é que são os poderes cedentes, né? E aí foge totalmente do controle nacional esse tipo de coisa. Certo, Zé. Vou colocar nessa história, nessa conversa com a gente, nessa cobertura especial sobre esse crime ambiental e humano promovido em Brumadinho, em Minas Gerais. Vou colocar o Carlos Andreasa para conversar com a gente. Ô Andreasa, bom dia, obrigado por falar com a gente, você fazendo um plantão extra aqui pra gente no Morning Show. Um prazer falar contigo. Bom dia, Edgar. Chamou, levou. Vamos lá. Ô Andreasa, a gente menciona a exceção, né, do âmbito do direito, como o Caio colocou, a esse episódio como uma tragédia, falando mais da parte civil e social, uma tragédia anunciada aí, né, fruto da convergência de vários equívocos, de vários governos, de espectros políticos distintos, né? Quais são os principais equívocos, na tua opinião, que você pode colocar a princípio pra gente nessa conversa, cometidos por gente de diferentes matizes ideológicas? Edgar, eu acho que a principal responsabilidade é da empresa, seja qual for. Sim. Tem um problema de engenharia fundamental aí. Essas barragens de rejeito, elas geralmente são projetadas inicialmente pessimamente licenciadas, mas para uma capacidade específica. À medida que o tempo vai passando, a demanda vai aumentando, o projeto inicial é chutado para o lado e se começa a fazer uma série de puxadinhos de maneira econômica. Essa barragem, por exemplo, ela tinha o que se chama de alteamento a montante. Os degraus iam sendo levantados com a própria matéria do rejeito, sim, aumentando a capacidade, atendendo a demanda, mas sobrecarregando o solo. Tem uma questão fundamental sobre barragem de rejeito. É um organismo vivo. Ao mesmo tempo que é um cemitério de lama, é um organismo vivo. Precisa ser medida, examinada, avaliada diariamente, porque a barragem que existe hoje não será a mesma amanhã. Há movimentação permanente ali. Quando a Vale usa a desculpa de que essa barragem que rompeu estava inativa, ela está dizendo também que, em função dessa inatividade, o acompanhamento dela não era mais o mesmo. É evidente que houve negligência aí. E mais, é uma barragem que estava inativa num complexo ativo. São várias barragens interferindo sobre o solo, movimento de água, pressão no solo. Era uma obviedade que uma ruptura como essa aconteceria. Estava contratado desde Mariana que isso aconteceria. As empresas, no momento em que o valor do minério de ferro sobe, passam a construir, aumentar suas capacidades, e os governos fazem o licenciamento de qualquer maneira porque querem faturar imposto em cima disso. Depois, quando o minério de ferro perde valor, as empresas param de fazer os cuidados devidos. O primeiro lugar onde elas economizam, quando a crise vem, é na manutenção e na fiscalização das suas próprias barragens. Então, é uma bomba contratada permanentemente pelo setor privado, associado ao setor público, porque os governos estaduais e o federal também têm algo como 10 fiscais para todo o estado de Minas Gerais. E as empresas fazem o próprio controle, os próprios relatórios de segurança dessas barragens são contratados pela própria empresa. Ora, uma empresa de consultoria paga pela Vale para fazer um relatório sobre uma barragem vai dizer que aquele reservatório está condenado para nunca mais ser contratada? Então você vê um ciclo de vícios se formando aí, em que todos contribuíram para esse caos. E tem mais um aspecto, desculpa me estender, que é a desinformação.
aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho. As pessoas que estão ali na rota dessa morte, porque é o seguinte, vivem aos pés de um vulcão sem saber. Elas estão ali no raio de ação de uma catástrofe mortal, desinformadas sobre os verdadeiros riscos. Ninguém informa as pessoas sobre o que elas estão sujeitas. Não há plano de contingenciamento, não há uma estrutura de evacuação, sirenes não funcionam quando existem. Então é isso mesmo. As pessoas estão ali, vivendo, mantidas ali, sem saber que estão no corredor da morte. Pois é, você tocou num ponto que falávamos aqui com o Zé Maria, que continua com a gente. Zé, vamos levar essa conversa aqui. Caio, entra nessa com a gente. Vou acompanhar aí o relatório do colega e do Andreas. Aliás, uma honra aí participar desse programa contigo. Pena que por um motivo tão triste, né? Eu concordo que a responsabilidade primordial é da empresa, sim, né? Até muito interessante esse dado sobre o alteamento a montante que você trouxe. Agora, quando a gente se depara também com a responsabilidade de fiscalização do governo, é assustador, né? Eu peguei alguns dados do relatório da ANA, né? A Agência Nacional de Águas, é um relatório de 2017, portanto muito recente. Ele levanta que existem 24 mil barragens no Brasil registradas, só que a estimativa é 3 vezes maior. Então, há um contingente ainda maior de barragens, por assim dizer, clandestinas. Dessas 24.790 barragens são para contenção de rejeitos de mineração. E dessas 790, 42% são irregulares, portanto não tem autorização, não tem outorga ou sequer licenciamento. Assusta o tamanho da burocracia para fiscalizar essas barragens. Pode falar, Carlos. Não, então, desculpa te interromper, mas é que você está subsidiando aí, pintando um cenário complexo do drama, e aí a gente considera o aspecto topográfico de Minas Gerais, porque barragem de rejeito tem no mundo todo. No caso de Minas Gerais, a gente tem negligência, provavelmente corrupção, incompetência, ganância associados a uma geografia muito difícil. Essas barragens estão, evidentemente, a maioria delas em área montanhosa, se valendo de vales, mas de qualquer maneira numa posição acima do mar. Né? Aí você tem uma catástrofe como essa, você pega no caminho da catástrofe, geralmente rios, no caso de Mariana, você teve o Gualacho do Norte para chegar ao Rio Doce, no caso aí de Brumadinho, você tinha o Córrego do Feijão e o Rio Paraupeba, que é muito importante. Então você tem, no primeiro momento, a barbárie dessa ruptura pegando a jusante, portanto, descendo no curso do rio, matando as pessoas no caminho e depois, inevitavelmente, chegando no curso dos rios e promovendo a destruição ambiental. A geografia é muito cruel para uma desgraça como essa, no caso de Minas Gerais. Em Mariana, os rejeitos chegaram ao mar, atravessaram Minas Gerais, chegaram ao Espírito Santo e foram morrer lá em Regência, no Oceano Atlântico. Existem registros da lama de Mariana em Abrolhos, na Bahia. É isso. Agora, já está no Rio Paraupeba, não nos enganemos. O Rio Paraupeba é um afluente do Rio São Francisco. Se não for contido, e há possibilidades reais de que seja contido, porque tem uma outra reserva no caminho para barrar essa lama, vai chegar no Rio São Francisco. Olha o tamanho da projeção dessa catástrofe. Isso em função também da geografia perversa para uma barragem de rejeito. E também aí complementando, né, você trouxe o elemento da negligência e da provável corrupção, né? O último ato do Estado em relação a essa em relação à mina, né, do Córrego do Feijão, ela teve a ampliação aprovada em dezembro pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, ainda na gestão do governador Fernando Pimentel do PT. E o que eu estava falando dos 31 órgãos estaduais e federais, essa é a burocracia de fiscalização, com 150 funcionários, ou seja, você tem aí 5 funcionários por órgão responsáveis por essa averiguação, e apenas 20 desses órgãos fizeram efetivamente alguma vistoria. Então a gente tem uma situação em que só 3% das barragens foram vistoriadas. Se você, nesse ritmo, você vai levar mais de 30 anos para passar o olho, para fazer um relatório sobre cada uma dessas barragens, e ainda podendo incorrer, como você bem citou, em situações de corrupção e até de conluio aí com
conluio entre o público e o privado. É uma situação grave, né? Então, apesar da responsabilidade primordial ser da empresa, a gente também não pode fechar os olhos, né, para a responsabilidade acessória do governo de fiscalização. E como é que o governo aí, passando a bola, inclusive para o Zé entrar com a gente nessa, Zé, como é que o governo pode permitir ou deixar de regular essa questão envolvendo aí auditorias solicitadas pela própria empresa? É a mesma coisa aquela história, você que gosta de frases e causos, Zé, do político corrupto que contrata a sua própria pesquisa para sair bem na foto, né? Pois é. Olha, Edgar, é a responsabilização inclusive penal, aí será o freio. Vou te dizer aqui, eu sou de Minas, conheço o estado muito, porque trabalhei lá como jornalista, cobrindo inclusive municípios. Vou te dizer uma coisa, a atividade mineradora é um relacionamento abusivo. Pode provocar prazeres e vantagens imediatas ou ocasionais, mas a longo prazo arrasa. Se você conhecer Minas Gerais a fundo e pelo alto, vai identificar lugares que são solos lunares, são terras devastadas. É assim, a atividade mineradora acabou com montanhas em Minas Gerais. Eu me lembro, na época da universidade, que nós tínhamos aquela história, um adesivo no carro, olha as montanhas, porque no futuro, diziam lá antigamente, né, você não verá montanhas, porque as mineradoras estavam engolindo as montanhas de Minas Gerais. E agora a gente vê resultados muito mais pesados do que o simples olhar para as montanhas. Então a atividade mineradora é uma relação abusiva e provoca, sim, de sabores muito grandes, e esse é apenas o lado mais grave que leva vidas, né? Mas se você olhar o local de extração mineral, qualquer que seja essa extração, será um caos. O estado de Minas Gerais carrega a mineração no próprio nome, é histórico. Mas o que acontece é que tudo evoluiu. Duas coisas não evoluíram: o carro, que continua tendo freio, embreagem, marcha, e a mineração, que arranca do coração da terra o seu ganho, o dinheiro, né? E deixa a ferida aberta. Quer dizer, é isso que tem que ter um freio, é isso que tem que ser modernizado. Nós não podemos, no ano de 2019, continuar explorando o mineral e revirando a terra como se fosse homem da caverna, né? Queria fazer uma pergunta para o Andreasa, Edgar. Andreasa, tudo bem? É o Vini aqui, bom dia. Eu não sei se você acompanhou a entrevista da Marina Silva no Jornal da Manhã, e daqui a pouco a gente vai até repercutir mais sobre essa entrevista aqui no Morning Show, mas ela falou uma frase que pessoas se elegem fazendo discurso de enfraquecer a legislação ambiental. E fez até uma crítica ao governo atual, dizendo que ele está já ali esvaziando o Ministério do Meio Ambiente. Obviamente que o Jair Bolsonaro está chegando agora, dos governantes aí é o que menos tem culpa com relação ao que aconteceu em Brumadinho, mas como que você recebe esse discurso da Marina Silva, e se você também vê com preocupação futura as ações e os discursos do governo atual? Vini, o governo Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, vamos ser justos. Pode ser que algum discurso feito ao longo dos últimos meses em campanha seja preocupante em relação à flexibilização de licenciamento ambiental, mas isso é algo a vir. É preciso lembrar que é o seguinte: boa parte das concessões, licenciamentos para a exploração mineral em Minas Gerais, vigentes atuais, foram ou feitos ou renovados durante os governos do PT. Inclusive na gestão da Marina Silva à frente do meio ambiente. Então, uma coisa que me preocupa muito neste momento de drama é a exploração político-ideológica da tragédia, né? Quer dizer, a gente não pode criminalizar também a iniciativa privada. A mineração é importante, ela acontece no mundo inteiro e ela pode ser feita com margem de segurança maior. Existe pouca tecnologia capaz de substituir, por enquanto, uma barragem de rejeitos, mas há estudos evolutivos nesse sinal. Enquanto isso não acontece, cabe às empresas de modo geral e ao setor público isolar a área em que a mineração é feita. O que não é possível é você ter no raio
de 10 quilômetros, populações vivendo e gente trabalhando desguarnecida, sem proteção e sem plano de contingenciamento. Esse é o problema. Tem que tomar cuidado para não transformar a ideia de empresa, de livre iniciativa, de liberalismo, em algo a ser criminalizado diante de uma catástrofe como essa. Da mesma forma que não se pode tratar a preocupação com o meio ambiente e com a qualidade da vida das pessoas como apanágio da esquerda ou do ambientalismo. Não. O liberalismo, conforme existe, nós acreditamos, existe no mundo inteiro, ele é coexistente com as preocupações ambientais e com a segurança das pessoas. Então, uma das coisas que eu pessoalmente esvazio absolutamente, não dou o menor valor, e aliás é sinal da vergonha, que é o espírito de tempo atual, é a politização, a ideologização. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A ideologização. A ideologização. É isso aí. Vou falar, agora já enrolou tudo. Do debate público relativo ao que é uma tragédia. Sim. Quer dizer, a mineração em Minas Gerais é muito importante, gera milhares de empregos, atrai as pessoas, gera investimento, mas é possível fazer com segurança. O problema é que não é feito com segurança, o problema é que é feito com base na flutuação do valor do minério de ferro. Aumentou o valor, aumenta a produção fazendo puxadinho. Baixou o valor, não fiscaliza direito, não faz os controles, economiza na área de garantias. Então, na verdade, a gente volta para um problema que é de falta de visão liberal mesmo. Quer dizer, são empresas que se associam ao Estado, ao governo, para lesar a sociedade. Então, vamos esvaziar de ideologia o debate, que a gente avança melhor. Ok, Andreasa, obrigado pela tua participação aqui no Morning Show. Te agradeço, hein? Como é que é a palavra mesmo que eu não consegui Ideologização, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Andreasa, valeu. Como é bom ouvir o Andreasa, né? Trindade, meu querido, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações que você trouxe pra gente nesse momento aqui do Morning Show, viu? É isso, obrigado a você. Só informar que o gabinete de crise está nesse momento em reunião no Palácio do Planalto e vai fazer um levantamento geral sobre esse assunto. É isso, Edgar. Obrigado a todos. Tá aí, Zé Maria Trindade, Andreasa participando com a gente aqui no Morning Show. Agora